Bom, pessoal, bem-vindo todos que estão se unindo agora. A gente vai esperar um minutinho, assim, todos os que se inscreveram podem terminar de se juntar a nós. Obrigado. Bom, agora sim, boa tarde a todos. Uma vez mais, obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a esse webinar. Para os partners que ainda não me conhecem, meu nome é Pedro Moura, eu sou gerente técnico de contas na Gurtam, para os países do Cone Sul e para o Brasil também. E hoje nós vamos apresentar a terceira parte da nossa série de webinars sobre combustível. E como todo bom final, esse webinar conta com a presença do nosso partner brasileiro, Rastreaçu. Por isso, hoje, o Fernando Brocheto, que é gerente de inovação na empresa, vai compartilhar um pouquinho sobre a experiência dele trabalhando com a gestão de combustível no Yalon e algumas questões comerciais também. Então, a primeira coisa, Fernando, como é que você está? Obrigado pela sua participação. Oi, oi pessoal, tudo bem? Então, sou o Fernando da Rastreaçu, né? Conforme o Pedro comentou, né? A gente começou já essa parceria com a Gurtam faz um tempinho, né? E vai ser muito interessante, sabe, eu poder comentar aí com o pessoal um pouco mais de como é o nosso trabalho aqui, né? Em relação ao controle de combustível, né? E eu vou comentar um pouquinho ali mais com você sobre qual a importância, né, da gestão de combustível ali, mostrando uns exemplos ali, enfim, de como a gente faz a instalação, né, como a gente faz toda essa integração no Elon para fazer a instalação dos sensores, né, e fazer esse controle do combustível. Excelente. Bom, Fernando, outra vez obrigado, é um prazer ter você com a gente hoje. E, continuando, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os seguintes assuntos. Então, primeiro a gente vai falar sobre o início dos trabalhos e a parceria entre a Gurtam e a Rastreaçu. Depois, nós vamos ver as oportunidades de trabalho, ou seja, os casos de uso relacionados à gestão de combustível. Então, a gente vai ver como pode ser usado, como a gente pode oferecer. Depois, quais são os dispositivos, então, sensores físicos a nível hardware que são utilizados pela Rastreaçu. Ainda a gente vai falar um pouco sobre o processo de instalação e algumas recomendações que o Fernando tem para a gente. Depois ele mostra ainda os resultados que ele consegue no Yalon, depois de toda essa configuração, instalação, etc. E, por último, nós vamos conversar um pouco sobre as últimas configurações do módulo de gestão de combustível no Yalon. Então, anteriormente, nós já falamos sobre algumas e hoje nós vamos ver as configurações mais avançadas. Então, a gente pode dar início. E o primeiro tópico é a cooperação entre a Rastreaçu e a Gurtam. Felizmente, a gente conta com a presença de partners da Gurtam, convidados da Rastreaçu, e ainda alguns clientes que são do grupo Escort, que é uma fabricante de GPS e sensores de nível de combustível na Rússia. Então, eu acho legal que nós possamos iniciar contando um pouquinho sobre quem é cada um, sobre as nossas empresas, um pequeno review. Então, para os que ainda não nos conhecem, a Gurtam é uma empresa que possui 18 anos de experiência em engenharia de software e no que diz respeito principalmente à gestão GPS. Hoje nós temos 5 sedes, o escritório central fica em Minsk, na Bielorrússia, onde nosso centro de desenvolvimento está, mas nós temos também oficinas comerciais em Buenos Aires, em Dubai, nos Estados Unidos, em Dubai, nos Emirados Árabes, em Boston, nos Estados Unidos, e em Moscou, na Rússia. Atualmente, nosso produto principal, então carro-chefe, é o Yalon, que é uma plataforma de gestão de frotas e IoT, e a gente ainda pode comentar um pouquinho também sobre o Yalon. Hoje, o Yalon está disponível em suas duas versões, então, ou na nuvem ou on-premise, no servidor do cliente, em mais de 130 países, por meio dos nossos mais de 1.900 partners. Um ponto muito positivo do Yalon é a quantidade de dispositivos que nós temos integrados. Então, hoje nós temos mais de 2.200 tipos de dispositivos integrados de vários fabricantes de GPS, o que oferece uma flexibilidade importante para os nossos partners e que eles precisam para que eles possam trabalhar em diferentes oportunidades. Perfeito. Bom, vamos lá para o último dado, que é a quantidade de objetos que nós temos conectados. Então, a Gurtam, na verdade, o Yalon foi a primeira plataforma de gestão de frotas e IoT a anunciar que possui mais de 2.600.000 dispositivos ou unidades, como vocês conhecem mais, conectadas. Então, é um número bem importante para nós. Bom, então, agora sim, a gente pode começar a comentar um pouco como foi o início da nossa parceria entre a Rastreaçu e a Gurtam. E no Brasil, a Gurtam participa todos os anos quase da Feira Exposec, que acontece em São Paulo. É uma das principais feiras de segurança que o país tem.
Então, é um momento bem interessante para nós, onde a gente pode conversar com os nossos partners e conhecer novas oportunidades. E em 2009, em uma dessas conversas que nós tivemos, foi justamente aí que nós conhecemos o Fernando, a gente conheceu a Tassiana, que eram representantes da Rastreia Sul quando visitaram a feira. Então, agora eu deixo para vocês os comentários do Fernando, a experiência dele e como foi o início do trabalho deles conosco. Então, Fernando, a palavra é toda sua. Obrigado, Pedro. Bom, então, como que a gente conheceu, né, a Gurtan? Então, na verdade, a gente já tinha entrado em contato com a Gurtan há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. E no ano passado a gente teve a oportunidade, né, de conhecer, de encontrar de novo ali na ExpoSec, né, aqui já no Brasil. Então, a Gurtan estava presente ali na feira. E eu e minha irmã, né, a Tassi, a gente pegou o voo, né, foi lá na feira, na ExpoSec, e é muito interessante a feira também, né, foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer meu primeiro voo também. E a gente começou a conversar, né, enfim, trocamos umas ideias lá, e a gente achou muito interessante, assim, a questão de quantos dispositivos a Gurtan tinha integrado, né, da quantidade de unidades que a empresa já possuía, né, e também todos os recursos, todas as ferramentas diferentes, né, do que muitas outras empresas possuem hoje, tem na plataforma, né. E daí, a partir disso, né, a gente continuou contato e a gente acabou firmando parceria, né, depois da ExpoSec. Então, falando um pouquinho mais da Rastreia Sul, né, a Rastreia Sul, ela foi fundada em 2018, então nesse ano a gente já fechou 12 anos de empresa. Ela foi fundada pelo Roque Broqueto, que está inclusive assistindo aqui o webinar, e a gente conseguiu então construir uma nova sede no ano passado, em 2019, e a gente anda participando de diversos eventos e ações sociais também aqui no Brasil, né? A gente está localizado em São Marcos, né, que fica na Serra do Rio Grande do Sul. Aqui algumas imagens aí, só que mostram a nossa sede, que foi construída no ano passado, né, em 2019. Eventos e ações, então, que a gente participa, né? Agora mesmo, né, nos últimos meses, que teve o Outubro Rosa, que teve o Novembro Azul, né, a gente pôde participar de algumas ações sociais ali com a PECAM, que a gente distribuiu algumas cestas básicas para eles. Enfim, a gente também já participou da Transposul, que é uma feira também de segurança e tecnologia que tem aqui no Rio Grande do Sul todo ano. A gente participou nos anos de 2017 e 2018 dessa feira. E também a gente realiza ocasionalmente algumas palestras aí para os nossos funcionários, né, para a gente, enfim, adquirir mais conhecimento sobre sistema, a gente faz reuniões, enfim, né. Oportunidades de trabalho, então, com o controle de combustível. Então, por que é importante realizar esse controle de combustível, né? Qual a importância da gestão de combustível em si para as empresas, né? Vamos lá. Bom, então a gente tem um dado, uma estatística aqui que eu consegui encontrar em alguns artigos, de que no ano de 2019, 140 bilhões de litros de combustíveis foram vendidos, que foi um acréscimo de 2,89% em relação a 2018. Então, se a gente pegar essa quantidade de combustível e relacionar aqui no nosso país, a gente sabe que é um valor enorme, né? É um valor enorme e justamente por isso, né, a gente tem que de alguma forma fazer esse controle nas empresas, né, fazer uma gestão, porque a gente sabe que com a gestão de combustível a gente consegue reduzir até 40% das despesas em combustível. Então, se a gente pegar 40% de todo esse valor, né, se fosse de fato realizado uma gestão de combustível nas empresas, né, o valor que poderia ser economizado, né, seria um valor absurdo. Essa economia, claro, não é só porque tu realizou a instalação desses dispositivos, né, que automaticamente tu vai ter essa economia de combustível, né. Para acontecer de fato essa economia de combustível, diversas ações necessitam que sejam realizadas pela empresa, né? Então, a gente tem as estatísticas que em mineradoras, por exemplo, a gente consegue até 40% de economia, 30% em construtoras, e no transporte público, a gente consegue até 20%, né? Isso varia muito de conforme as empresas costumam adotar uma política da gestão de combustível, né? Então, se tu tem um controle forte, né, tu vai conseguir economizar mais, se tu tiver um controle fraco, tu vai conseguir economizar menos, né?
na prática. Aqui a gente pega, então, um exemplo de um cliente nosso que ele fazia o controle manual, né, do combustível. Os funcionários deles, os motoristas mesmo, né, sempre que eles realizavam os abastecimentos, eles preenchiam numa planilha. Alô? Oi? Oi. Estão escutando agora? Agora sim, Fernando, perfeito. Obrigado. Tá. Deixa eu voltar aqui, então. Uhum. Consegue retorno. Aqui não está retornando. Deixa eu... Aí. Tá. Então, conforme eu ia falando, aqui a gente tem uma comparação de um sistema manual, né, de gestão de combustível, que o cliente, né, os motoristas, sempre que eles abasteciam os veículos, eles registravam os contadores de quilometragem em horas do motor, numa planilha junto com o abastecimento, né, e o volume abastecido. Isso a gente tem nas linhas mais claras, né, que seria o Proteus, o sistema de gestão deles, e nas linhas escuras a gente tem, então, uma comparação de alguns veículos aqui, né, de como seria, como foi feito o controle no Elon, né, já com os sensores de combustível. Então, a gente pode ver que essas diferenças são enormes, né, se a gente comparar tanto nas médias, quanto também no valor abastecido. Por exemplo, aqui no veículo 329, eles tinham registrado que o veículo abasteceu 910 litros. Isso em um mês, tá? Mas na gestão de combustível aqui, através do Elon, eles conseguiram um resultado de aproximadamente 1.100 litros. Então, se a gente parar e fizer essas comparações dos veículos, né, e depois for, sei lá, analisar os perfis de condução, o perfil de consumo desses veículos, a gente nunca vai conseguir uma precisão se a gente não tiver um sistema para fazer esse controle, né? É justamente isso que a gente vê aqui nessa planilha, né? Que quando o controle manual é feito, a gente não tem um controle sobre a situação, né? Segmentos. Bom, então basicamente quem precisa, quem utiliza, quem vai procurar um sistema de controle de combustível, né? Então diversos são os segmentos, né? Que eu vou apresentar para vocês alguns dos que a gente já tem esse tipo de gestão instalada, né? Então concreteiras, mineradoras, transportadoras, transporte público, mas claro, tem diversos outros segmentos e alguns tipos de veículos, né, de ativos que eles procuram fazer esse controle, né? Então são caminhões comboio, ônibus, tanques estacionários, máquinas também, enfim, né, diversos são os tipos de veículos também. Geralmente eles procuram mais em veículos pesados. Betoneiras. Então, um caso de um cliente nosso, né, que eles instalaram em todas as betoneiras. Além das betoneiras, eles também instalaram os sensores de betoneiras, que deles já conseguem controlar, inclusive, a questão da rotação, né, se está descarregando, misturando concreto. E geralmente eles procuram controlar os abastecimentos e drenos, né, se alguém roubou combustível. Mas é interessante que eles sempre procuram fazer o controle das médias em litros por hora, né? Porque as betoneiras elas trabalham muito tempo ligadas e paradas. Mas geralmente eles controlam os dois tipos de médias, quilômetros por litro e litros por hora. Para distribuição de combustível. Então é legal que a gente tem um case bem legal aqui também com esse cliente, que ele tem caminhões comboio, que são veículos que distribuem combustível para os veículos que estão em operações em campo, né? E foi instalado em tanques enormes que tem atrás mesmo dos veículos, e eles, na verdade, eles fazem esse controle, né, de onde eles estão distribuindo esse combustível, da quantidade, do horário que está sendo distribuído esse combustível, né. Ônibus também, então, para controlar médios, abastecimentos e drenos. Caminhões também, né, principalmente para controlar a média que eles estão fazendo na estrada, abastecimentos e drenos da mesma forma. E tanques estacionários, né, que o pessoal também costuma bastante utilizar,
principalmente para detectar o quanto de combustível ainda que tem restante e sempre que for realizado, né? O horário que foi realizado um dreno, que alguém pegou o combustível ali para abastecer, né? Beleza, aqui eu comentei um pouquinho de onde, né, instalado, quem procura esses equipamentos, né, e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os equipamentos que a gente utiliza, né. Quais são os equipamentos que a gente vai instalar nesses veículos, né. Bom, então comentando um pouquinho sobre os tipos de sensores, tá? Hoje basicamente existem dois tipos de sensores, o FLS, que é Fuel Level Sensor, que seria o sensor de nível de combustível mesmo, né? Esse é instalado no tanque de combustível e ele é utilizado basicamente para medir o volume do tanque. A vantagem é que nele tu vai poder detectar drenos, tu vai poder detectar os abastecimentos e tu vai conseguir também controlar o consumo de combustível, né? Da mesma forma que tu consegue controlar os abastecimentos, basicamente. O ponto negativo dele não é que seja negativo, tá? Mas... Fernando, acho que outra vez nós perdemos o seu áudio. Sensor de nível de combustível. Então, qual sensor que a gente utiliza, tá? Então, vai depender da operação também, né? A própria Escort tem diversos sensores também, mas um exemplo é o TD600, que eu acho que é o sensor mais utilizado mesmo. Mas hoje tem uma tendência no mercado também, né? Para a utilização de sensores sem fio, né? E o pessoal, então, da Escort mesmo já desenvolveu o sensor TD-BLE e eles estão aplicando bastante esse sensor. Na nossa intenção também é já no próximo ano começar a utilizar esses sensores. Tem diversos equipamentos que são compatíveis já com ele, né? Então, a gente tem o sensor, né, de nível de combustível, e para isso a gente vai precisar de um equipamento para conectar, né, e para enviar para o sistema esses dados. Daí a gente tem, então, os rastreadores, né. Então, equipamentos, alguns exemplos, tá? Não significa que isso é uma lei, tá? Existem diversos rastreadores diversas marcas que vocês podem utilizar, mas eu dou exemplo aqui da QuickLink GV300CAM, por exemplo, que vocês podem utilizar. Daí tem equipamentos da Teutônica também, FMB 125, equipamento da Ruptela também, o FM Pro 4, né? Que são equipamentos que a gente já testou e que a gente sabe que funciona, tá? E o que precisa ter nesses equipamentos, né? Basicamente, esses equipamentos, eles precisam só ter uma RS-232 ou uma RS-485. Ou Bluetooth, né? Caso o cliente vai querer utilizar, vai querer conectar, né? Um sensor por Bluetooth mesmo, né? Isso não é uma lei também, tá? Existem sensores ali, o próprio Escort tem sensores que conectam entrada analógica também, mas eu particularmente recomendo, tá, utilizar essas entradas mesmo porque o cliente vai ter mais precisão do que numa analógica, por exemplo, vai funcionar melhor, tá? E também, se tu quiser conectar mais que um sensor, daí tu vai precisar de uma RS485, que fica bem mais fácil, tá? E, claro, né, vai precisar ter também uma compatibilidade com o protocolo do sensor, né? Essas três marcas ali que eu comentei, eu já garanto, né, porque eu já testei que funciona, né? Beleza, então seriam basicamente esses dois equipamentos para tu poder fazer a questão do controle, né, entre o sistema, o rastreador e o medidor. Mas como que funciona a instalação, né? O que a gente precisa para instalar? Porque vai precisar de uma série de equipamentos também para poder instalar, né, o medidor ali no tanque para transportar todos os equipamentos e chegar no cliente e fazer a instalação funcionar tudo direitinho, né? Então, vai ser necessário basicamente três tipos de equipamentos, tá? Alguns para o transporte de combustível, outros para adaptação do tanque e outros para configuração do equipamento mesmo. Transporte do combustível, que seria para tu poder tirar o combustível e depois poder colocar de novo ali no tanque, né? Para fazer toda a etapa de calibração. Para adaptação do tanque, para poder deixar o tanque do jeito que tu precisa para poder instalar o equipamento. E depois para configurar, né? O rastreador ou o sensor ali, enfim, né? Para deixar tudo funcionando certo no fim. O primeiro equipamento, tá, que com certeza vai precisar, vai ser um reservatório, né, que é para armazenar, para drenar, para abastecer o combustível, né, que ali quando tu vai fazer a instalação, tu vai precisar retirar todo o combustível do tanque do veículo, depois tu vai precisar fazer a calibração, tu vai ter que colocar combustível aos poucos, então tu vai precisar de um reservatório, né, e também da bomba para depois poder colocar com precisão esse combustível dentro do tanque, tá? Então, geralmente, o pessoal procura um reservatório de 1.000 litros, o mais comum que tem ali que vocês conseguem comprar. A gente utiliza essa marca aqui também, Lubimix, mas existem várias outras, tá?
Também vocês vão precisar de um equipamento que, obviamente, vocês consigam transportar, né, esse reservatório. Então, para isso, a gente tem uma caminhonete ali, mas, enfim, pode utilizar outro tipo de veículo também. Um aferidor, aferidor seria para poder padronizar a bomba, né? Na hora de começar ali a calibragem, a gente sempre afere, né? A gente padroniza para ver se o que saiu da bomba é de fato um volume correto, né? A gente tem que ter alguma forma de padronizar, né? Porque, sei lá, por algum problema, pode ser que a bomba não esteja calibrada certo, e daí tu vai tirar 20 litros, mas na verdade saiu 25, e daí depois toda a calibragem vai ficar errada, né? Então precisa também se certificar que a bomba está calibrada certo, né? Daí tem um órgão do Inmetro, né? Tem que ser tudo homologado para ter certeza que é um negócio que é certo, né? Que é um valor de referência, né? Que é um valor correto, né? Vão precisar também de um adaptador RS485 para USB, que é, na verdade, um equipamento, um adaptador que a gente conecta no sensor. Fernando, outra vez a gente perdeu seu áudio. Alô? Acho que Consegue agora ouvir? sim, perfeito. Oi? Agora sim, voltou. Aí, tá? Excelente. Tudo certo? Tá escutando? Aí, tá. Tô escutando, sim. Ele vai servir para configurar o sensor para fazer também a calibragem dele, tá? E diversos outros materiais que vocês vão precisar, claro, além desses três ali que eu comentei. Vocês vão precisar de fiação, né? Claro, se for o sensor com fio, né? Vocês vão ter que ter fiação suficiente para chegar até o rastreador. Vão precisar levar furadeira, serra-copo, broca, serra para metal também para cortar o medidor ali para depois ajustar ele no tamanho correto do tanque, né? E também, claro, vocês vão precisar de um notebook para depois poder fazer a calibragem para conectar o sensor nele para fazer toda a etapa de calibração. Beleza, então esses são basicamente os equipamentos que vocês vão precisar levar em campo, tá? A gente também sempre vai com 2 técnicos, porque facilita bastante. Eu acredito que vale bem mais a pena, porque se for com técnico, demora basicamente a metade, né? Se for com o dobro, né, na verdade. E acaba não rendendo tanto serviço, né? Sem falar que aumenta a segurança também do trabalho, né? Então esses são os equipamentos, mas que equipamentos que a gente precisa para configurar e para instalar e para fazer a instalação, né? Que equipamentos não, como que vai ser essa instalação, né? Como que vai ser feita essa configuração? Então aqui eu vou explicar um pouquinho melhor como é realizado esses procedimentos, tá? A configuração. Então, em rastreadores da QuickLink, por exemplo, tá? Quando a gente conecta o rastreador ali no computador, a gente tem basicamente que configurar a porta serial. A gente vai configurar para sensor de combustível, nessa baud rate de 19.200, para os sensores da Escort, né? Aqui embaixo vocês conseguem ver. Ainda em rastreadores da QuickLink, depois que vocês configuraram o equipamento, né? Ele vai ter que comunicar com o YALON e vocês vão ter que detectar qual é o parâmetro que o YALON está recebendo, né? Qual que é o parâmetro que eu vou poder utilizar para usar como questão de combustível, né? Claro, esses valores são os crus, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês essa parte. Então, no caso dos rastreadores da QuickLink, o parâmetro recebido no YALON é esse aqui. Em equipamentos da Teltônica, por exemplo, é um pouquinho diferente, né? Da mesma forma, a gente vai ter que configurar o rastreador para ele poder ler, né, esses dados do medidor, né? A gente vai na configuração da porta RS232485, né? E a gente configura. A gente vai configurar da seguinte forma, né? No modo de protocolo LLS e baud rate de 9.200 também. E caso seja conectado mais que um sensor, né? Porque às vezes tem veículos que têm o tanque muito largo, a gente recomenda sempre instalar mais que um medidor. Daí pode ser conectado 2 medidores na mesma porta, né? Se for na 485, só que tem que sempre lembrar de ajustar o endereço, né? Cada medidor vai ter um endereço próprio. Então a gente coloca 1 e 2, por exemplo, né? Se for instalado 2 medidores. E também, na parte de sistema, tem que configurar para o codec extended. Conseguem ouvir? Agora sim, certo? sim. Não cortou quase nada, perfeito. Tá. O parâmetro que a gente recebe aqui nos equipamentos da Teltônica, daí já é outro, né? Porque é outro equipamento. É o IO 270,
que daí a gente recebe o dado para depois poder manipular ele no Elon, né? Também não é o sensor final em nível de volume, tá? É simplesmente um valor que depois, através da calibração, a gente consegue converter em valor de litro. Ainda na instalação, tá? Tem algumas condições que tem que ser aceitas pelo cliente, tá? Porque a gente já teve muito problema ali em instalação de não ter uma coisa que outra, que acabou depois prejudicando e a gente acabou não conseguindo realizar a instalação da forma que precisava, né? Então, energia elétrica, tá? Para poder utilizar ali na bomba de precisão ali mesmo para fazer a calibração, né, do tanque, para fazer o abastecimento, né, então a gente precisa de energia para a bomba funcionar. O local precisa ser coberto também, porque a gente já realizou serviço em chuva e acabou complicando ali os técnicos, ficou ruim de fazer a instalação. Pode acontecer também de acabar contaminando o combustível, né, então o local coberto também. Os tanques dos veículos, eles sempre tem que estar cheio, tá, na hora de fazer a instalação ali dos sensores, não na hora de fazer a instalação, mas precisa que eles estejam cheios para a gente poder fazer calibração, ou se eles não estejam cheios, que tem alguma forma de tu poder encher eles ali na hora, né? E também a gente sempre tenta combinar com o cliente para evitar a mudança de horário, né? Porque a gente tem sempre que preparar bastante material, então, sei lá, avisa um dia antes, né? Se não der de fazer o serviço, para poder facilitar, né? E algumas outras condições, né? Caso seja em ônibus, por exemplo, tem outros tipos de veículos também, né? Que o tanque ele fica coberto, então a gente pede sempre que seja removido pelo cliente antes para reduzir, né, o tempo da instalação, que é um processo demorado. E também que os tanques sejam higienizados, né? Que a gente tem um exemplo de como não é para ter um tanque, né? Porque a gente vai fazer a instalação disso aí, daí antes de instalar tem que higienizar todo o tanque, tem que remover e daí acaba atrasando um monte, né? Opa, acho que passou aqui, deixa eu voltar. E também verificar a qualidade do combustível. Eu digo isso porque a gente já teve algum problema ali de combustível contaminado, tá, com água. Então, se ele tiver com uma turbidez bem alta, sei lá, conversar com o cliente, né, ver se está tudo certo, só para evitar algum problema possível. A gente também sempre recomenda que o parceiro ali registre bastante foto, né, na hora de fazer esses serviços, porque depois se acontecer um problema, daí tu tem alguma coisa para contestar, né? Porque a instalação desses medidores, ela não causa nenhum problema, sabe, no tanque. O cliente não vai ter o que reclamar, porque nunca aconteceu nenhum problema com a gente, sabe? E outras condições um pouquinho mais específicas, né? Então, se for, por exemplo, um tanque estacionário ou um caminhão comboio, daí como é tanque muito grande, né? Que no nosso reservatório só cabe 1.000 litros, daí precisa de um caminhão-tanque, né? Que tenha combustível ali para depois poder abastecer. E esses tanques, eles precisam ser vaporizados, né? Para depois, quando a gente for fazer o furo no tanque, não correr nenhum risco de explosão. Ou se caso o cliente opte por não fazer a vaporização, daí ele pode encher o tanque de água, né? E daí depois para a gente fazer o furo, né, no tanque, daí depois é removida a água, mas é um procedimento bem demorado, tá? Porque depois tem que retirar toda a água do tanque, então a gente recomenda que seja feita a vaporização mesmo dele, né? Fica mais tranquilo, mais rápido para fazer todo esse procedimento. Então essas seriam basicamente as condições, né? E daí depois que as condições foram aceitas, tá tudo certinho, daí a gente começa a instalação, né? Então qual é o primeiro passo ali para poder fazer essa instalação? Primeiro é esvaziar o tanque do veículo. Então, a gente transfere todo o combustível que está dentro do tanque do veículo para o nosso reservatório. Depois que é feito isso, a gente faz um furo no tanque, né? Esse furo, né, ele tem que ficar sempre na parte mais elevada e mais centralizada possível do tanque para o medidor conseguir medir todo o combustível possível, né? Todo o combustível que cabe de fato dentro do tanque. E o medidor também, ele tem que ficar perpendicular, né? Ele tem que ficar reto em relação ao tanque, né? Porque não adianta ele ficar todo torto, que daí tu não vai conseguir medir certo, né? Depois disso, daí então é feito o furo também, né? Aqui tem só uma imagem para ilustrar. Depois que é feito o furo, é medido então o tamanho desse tanque do furo até a base, né? E é cortado, então, a gente pega essa mesma altura, né? Que foi medida do furo até. Fernando, acho que de volta a gente teve esse problema com o áudio. Vamos tentar recuperar. Agora sim, perfeito. Aí, acho que caiu. Tá escutando? Beleza. Agora sim, sim, sim.
Por que é cortado com essa diferença de 2 centímetros? Porque no fundo desses tanques sempre tem um precipitado no fundo, tá? Então, por via das dúvidas, para o medidor não encostar, né, nesse precipitado e não acabar interferindo ali na medição, né? E também para o sensor não bater, né, na parte de baixo ali, porque pode, enfim, causar algum problema de precisão, né? E depois é encaixado uma tampinha ali, que vem sempre junto com os medidores da Escort, né? A gente encaixa essa tampinha ali e a gente consegue, para, enfim, evitar esses problemas ali que eu acabei de mencionar, né? Depois disso, então, é feita a calibração do sensor, não do tanque, tá? Do sensor. A gente vai encher o medidor com combustível, que seria tipo para o equipamento entender o tamanho que ele ficou, seria basicamente para isso, né? Para isso, a gente sempre leva no nosso reservatório também um tanque de PVC no lado dele, a gente já grudou ele no lado, né? A gente enche esse cano de PVC com combustível, a gente só larga o medidor ali em cima e daí a gente faz a calibração dele cheio aqui no configurador, né? Que ele vai estar o sensor, né? Adaptado ao computador, né? E daí, com isso, a gente faz a calibração lá no programinha da Escort mesmo, né? A gente abre ele ali, conecta, a gente clica aqui em Sensor Calibration, daí a gente faz a calibração dele cheio, e depois a gente simplesmente remove o medidor, né? Espera sair todo o combustível de dentro e faz a calibração dele vazio. E depois disso, então, a gente já vai fixar o sensor no tanque, né, do veículo. Vem com uma borrachinha também, tá? A gente coloca essa borrachinha ali no furo, né? Depois faz os furos ali para colocar os parafusos, enfim, e já é fixado o sensor, tá? Já nos pediram se tem problema de entrar água, tá? Não tem, fica perfeitamente vedado, então isso aí é uma coisa já que a gente sempre garante para o cliente, tá? Os sensores também são IP67, então nunca vai ter nenhum problema com água neles, tá? E depois, então, finalmente, daí é feito a principal parte, né, que é calibrar o tanque, que é para saber, para transformar o valor cru, né, porque o medidor ele vai sempre enviar um valor para o sistema e a gente tem que transformar esse valor em uma quantidade de volume, né. Então, para isso a gente faz as tabelas de calibração, né, que o que acontece? A gente começa, então, com conectando ali a bomba ali já no tanque, né, e o computador, o notebook, ele também conectado ao sensor. E a gente começa a calibração já no zero, né? Então, quando o tanque está com nenhum combustível, a gente adiciona um ponto. Então, o sensor vai... A tabela vai basicamente dizer que quando o sensor está zerado, né? Que ele não mediu nada, não tem nenhuma quantidade de combustível. E daí a gente divide, então, o volume total do tanque de combustível. Por exemplo, se ele for um tanque de 300 litros, a gente divide em 20, a gente vai fazer uma calibração de 15 em 15 litros. Então, a gente vai adicionar de 15 em 15 litros combustível dentro desse tanque e a cada 15 litros a gente marca um ponto. Então, a gente bota 15 litros, a gente marca um pontinho aqui, ele vai criar aqui um valor, né, que o sensor leu, que esse valor seria quando o veículo tivesse 15 litros dentro do tanque de combustível. E daí a gente vai adicionando até terminar, né? Até chegar na última gota ali que tu consegue colocar de combustível dentro do tanque. Daí a gente termina essa tabela, né, de calibração do tanque. Aqui é só um exemplo, né, para vocês terem uma ideia de como funciona ali no próprio software ali de calibração, né, de configuração. E também vale cuidar algumas deformações, né, nos tanques, né, porque justamente por isso também que é feita a calibração, né, porque o tanque pode ter alguma deformação, claro, o ideal é que não tenha, né, ou corrigir antes de ser feita essa instalação também, né. Aqui eu tenho um exemplo, tá, de como seria um tanque com uma deformação, tá. O que acontece? A gente recomenda também que quando tem alguma deformação no tanque, a gente, por exemplo, se a gente está fazendo uma calibração de 15 em 15 litros, quando o combustível chegar nessa altura, a gente reduza esse intervalo e a gente calibre em mais etapas do que 20, por exemplo, a gente faça, sei lá, em 25. Daí, sei lá, ele chegou ali na altura que começou a deformação, a gente começa a fazer de 5 em 5 litros, passou, já volta para os 15 em 15 litros. Daí a curva, ao invés de ficar... Porque as curvas, elas geralmente tendem a ser um pouco retas, tá? Aqui na esquerda vocês podem ver como se fosse uma curva de calibração com uma deformação
Fernando, a gente deixou de escutar. Agora sim, perfeito. Aí. Geralmente, essas curvas de calibração, elas tendem a ser retas, mas aqui na figura ao lado esquerdo, aqui vocês podem ter uma ideia de como seria um tanque com deformação, né? E daí no eixo X, então, seria basicamente o que o sensor envia para o sistema, né, através do rastreador, e no eixo Y seria o volume, né? Então a gente transforma esse valor cru, né, que o sensor envia para o sistema em valor de nível de combustível. E como é feita, então, essa visualização de resultados, tá? Bom, eu tenho aqui um usuário, inclusive, depois, se os parceiros quiserem dar uma olhada, tá? É só acessar em nosso site. Eu vou liberar ele depois que acabar o webinar. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês como que a gente adiciona, então, esse sensor no sistema, né? Como que vocês podem ver essas informações de fato. Eu posso abrir aqui a apresentação. Aí, tá. Aí. Beleza. Consegue visualizar? Sim, perfeito. Tá. Bom, então o primeiro passo, depois que a gente conectou tudo, né, já conectou o sensor, já está instalado, já tem um arquivo de calibração, né, porque depois que tu acaba a calibração, tu exporta uma tabela, né, essa tabela ali que a gente visualizou anteriormente, a gente vai conectar o rastreador no sistema, né, aqui eu tenho um exemplo de um veículo, do 271, por exemplo, que tem um equipamento conectado aqui, então, só que ele não tem o sensor de combustível, tá? Ele tem dados da Redecam, mas não tem o sensor de combustível configurado aqui no sistema. Então, o primeiro passo é a gente ver qual é o parâmetro que a gente está recebendo aqui no Elon, né? Aqui eu sei que nesse equipamento é o CLLS1, a gente vai utilizar esse parâmetro como base, então. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro do veículo, né, dentro das propriedades da unidade, a gente vai ir na guia de sensores e a gente vai adicionar um novo sensor. O sensor que a gente está procurando é um sensor de nível de combustível. Então, primeiro eu vou dar um nome para ele, né? Eu coloco por padrão como combustível, o nome dos sensores de combustível. E a gente procura aqui sensor de nível de combustível, FLS, né? Beleza. Depois disso, a gente vai selecionar qual o parâmetro que a gente vai utilizar. Como eu comentei anteriormente, nesse caso é o CLLS1. Beleza? Adicionei o parâmetro e agora a gente vai configurar esse sensor. Então aqui, como que eu configuro geralmente, né? A primeira coisa que eu configuro sempre é para poder utilizar esse sensor também como consumo, né? Como a gente não tem junto ao FLS um FCS, né, um sensor de consumo, a gente vai utilizar ele mesmo para calcular o consumo de combustível. E também eu coloco um valor para filtração, para suavizar o valor de nível de combustível, né? Para depois a plataforma realizar um cálculo mais suavizado, né? Porque às vezes pode acontecer um falso dreno, um falso abastecimento, que depois eu vou comentar um pouquinho mais também com vocês. E aqui no nível de filtração mesmo a gente consegue corrigir isso, ele só vai simplesmente suavizar as curvas de nível de combustível. Eu recomendo deixar 3 aqui, geralmente o pessoal da Gurton também, né, recomenda deixar como 3. Alguns casos eu já tive que aumentar e resolveu, tá? Que daí ele tira algumas mudanças bem bruscas de valor de nível de combustível. Então 3 para mim geralmente sempre serve, tá? Um volume mínimo de abastecimento. Como aqui a gente mora na Serra, aqui os nossos clientes aqui, bastante parte deles são daqui, é uma região que tem bastante morro, tá? Então costuma acontecer bastante, costuma variar bastante esse nível de combustível e muitas vezes acontece um falso dreno ou um falso abastecimento. Então a gente geralmente deixa esse valor de volume mínimo de abastecimento e de dreno sempre em 25, tá? Então configura os dois para 25, beleza, está configurado a primeira parte do sensor de combustível. Depois disso, a gente vai então incluir a tabela de calibração. Aquela que a gente exportou depois que a gente calibrou o tanque, né? Que a gente conseguiu lá pelo configurador. Para isso, a gente só clica aqui, só ativa girar a partir de pares X e Y, tá? Aqui na tabela de cálculo da configuração ainda do sensor. E a gente vai importar aquele arquivo que foi gerado através do configurador, né? Do sensor. Gerou lá no configurador, a gente já joga aqui
na configuração do sensor e a gente clica em gerar. Quando a gente clica em gerar, tá, ele já vai montar toda a tabela. E aqui é interessante o pessoal sempre que adicionar depois essa tabela, verificar no gráfico, porque eu já peguei vários casos de, sei lá, por algum motivo acontecer um problema de calibração e ter uma mudança bem louca aqui no gráfico e a gente conseguir corrigir manual. Então, tipo, sei lá, se tiver uma diferença enorme aqui, depois tu pode vir aqui na tabela e modificar esses valores, né? Aqui vale ressaltar também que em alguns problemas pode acontecer do sensor, sei lá, enviar o parâmetro zerado por algum motivo, que depois eu vou mostrar uns exemplos, tá? Então eu recomendo deixar sempre, depois do cálculo, colocar um limite inferior de 5. Então, no caso aqui, se ele considerasse que tivesse menos que 5 litros de combustível, ele simplesmente não vai aparecer na plataforma, tá? Eu acho isso bem importante também de configurar nos sensores. Beleza? Configurei o sensor de combustível, ele está aqui embaixo, deixa eu só subir um pouquinho mais para cima para ficar mais fácil da gente ver ele. E aqui, ele só vai demorar um pouquinho para carregar, mas já vai ter configurado, que vocês podem ver nesses outros veículos aqui, por exemplo. Vai ter o sensor de combustível funcionando, tá? Então, beleza. Está configurado o sensor, agora eu já posso utilizar em relatórios, tá? Que informações que geralmente o pessoal busca. Então, aqui em relatórios, eu criei alguns relatórios aqui também para vocês terem uma ideia, né? Geralmente o pessoal costuma utilizar bastante a questão de abastecimento e dreno, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, eu quero pegar... Agora sim. Uhum. Aí. Agora sim, escuta, perfeito. Tá. Geralmente o pessoal procura sempre... procura bastante, né, controlar a questão de abastecimento em dreno. Então, por exemplo, eu quero ver todos os abastecimentos e drenos que foram realizados na semana passada, né, de um determinado grupo. Então, aqui eu criei um grupo, tá? É bem simples, só selecionar o modelo de relatório, depois o período, né? E a gente vai ter, então, só esperar gerar as informações, né? Todos os abastecimentos detalhados. Eu venho aqui na guia de abastecimentos, então eu consigo ver separado por veículo, né? Eu já tenho a quantidade de abastecimentos, tenho o horário, o volume total, o volume inicial menor, o volume final maior. Eu já consigo saber onde todos esses abastecimentos foram realizados, tá? Eu consigo já ver aqui no próprio ícone, né? Qual que foi esse volume, né? Mas eu posso ver aqui também na tabela, depois exportar, enfim, e depois bater essas informações com outro sistema para controlar mesmo a média dos veículos, né? Mas aqui o pessoal costuma controlar mais abastecimentos mesmo ali para a questão das médias, né? Ou se não, daí a questão de drenos, que no caso aqui não houve nenhum, né, nesses veículos. Eu vou mostrar aqui para vocês um caso de outro veículo. Antes eu tinha comentado a questão de caminhão-comboio, né? Eu acho bem interessante. Esse 238 aqui, por exemplo, é um caminhão-comboio. Então, quando a gente tenta ver um relatório dele de abastecimentos e drenos, fica bem legal, porque fica espalhado diversos drenos por todo o mapa, né? E quando a gente vem aqui na guia de drenos, então, a gente consegue ver bem detalhado, né, onde foi realizado o horário, a quantidade de volume que foi feito todos esses drenos, né? Então aqui eu sei, por exemplo, que esse veículo, na semana passada, ele distribuiu quase 15 mil litros de combustível, né? Uma quantidade enorme de combustível. E da mesma forma, né, eu consigo controlar os abastecimentos dele, né? Ele abasteceu, então, um pouquinho menos, né? Porque ele ainda tem uma quantidade restante, ficou uma diferença positiva aí para ele. Ele abasteceu 14 mil litros de combustível na semana passada. E eu consigo, da mesma forma, ver onde foi todos esses abastecimentos, né? Todos no mesmo local, lá na própria empresa, né, do cliente. Esse, é claro, é um dos modelos de relatório, né? O pessoal também gosta de, às vezes, fazer uma comparação mais avançada de um veículo mesmo. Então, eu quero um relatório completo do 238, por exemplo, na semana passada. Não só que me apresente a questão de abastecimento de dreno, mas também, sei lá, de produtividade, né? Então, já consigo ver... Claro, aqui a questão de consumido dele não vai ser útil, né? Seria mais para os outros veículos. Mas daí eu consigo ver também a rota do veículo, dependendo da necessidade, né? Uma coisa interessante aqui também é que daí a gente consegue ver gráficos, né, do nível de combustível, que nem esse veículo aqui foi instalado, foi 2 medidores num tanque e 2 medidores em outro, né, mas daí que resultou em 2 tanques, né, então que a gente consegue ver as curvas de combustível dos 2 tanques, é bem interessante, né, a gente consegue ver bem certinho onde teve cada dreno, né, que tem o tanque de trás e o da frente, né,
E também o sistema já mostra aqui as curvas suavizadas, né, através do filtro ali que a gente adiciona. Ou daí tu pode pegar de um veículo mesmo, né, que tu quer saber de fato, por exemplo, a média, né, que esse veículo está fazendo, né. Então eu consigo ver quanto que foi consumido, né, desse veículo, horas de motor, hora em movimento, consumido sem movimento, consumido em movimento. Daí é que a gente tem informação da Redicam também, daí já pega informação da RPM e o cliente consegue depois trabalhar em cima de todas essas métricas, né. Ou se não, então fazer uma comparação de todos os veículos mesmo, né? Que geralmente é o que o cliente pega e faz todo mês, né? Eu quero ver qual que foi o perfil de consumo ali de todos os veículos, quero ver qual que está sendo mais econômico, qual que está sendo menos econômico para realizar uma ação ali, né? Tomar uma iniciativa ali a partir disso, né? Sei lá, me desfazer dos veículos que estão consumindo muito, ou talvez é um problema com o motorista, não sei, né? Daí tudo vai ter que ser analisado. Então, por exemplo, quero realizar uma comparação da última semana, então deixa eu botar do grupo, né? Que deve ficar melhor. E a gente gera aqui o relatório e a gente tem aqui a média, né? Que nem esse cliente aqui utiliza bastante litros por hora, porque são tudo caminhões betoneira, né? Ou se não, quilômetros por litro, a gente já tem informação, né? Uma média muito precisa, né? Porque esses medidores, eles medem com 99% de precisão sobre o volume total do tanque. Então, a gente tem uma média real, né? Diferente do que eu mostrei lá no início do webinar, né? Que o cliente fazia o controle manual, né? E tinha lá um veículo até que tinha uma média de 40 litros por hora, né? Que veículo que vai fazer uma média dessas, né? É absurdo, né? Então, o controle manual, tu nunca vai ter uma precisão, né? Para tu conseguir controlar de fato qual que é a média dos veículos, quanto que eles estão consumindo, quanto que eles estão abastecendo, né? Então, um relatório bem completo. Agora sim, Aí, voltou. voltou. Então, um relatório ali bem completo que o cliente consegue depois controlar horas do motor, quilometragem, tudo sobre a questão do consumo de combustível, né? Beleza. Acho que tu pode, Pedro, já colocar novamente isso. Beleza, então depois que o cliente já instalou tudo ali, já está utilizando, né, tem alguns problemas que costumam acontecer, né, às vezes, né, mas que são problemas raros, tá? Alguns um pouquinho mais comuns que os outros, que nem esse aqui mesmo de aclives e declives, como eu tinha comentado aqui na serra, tem bastante morro, e acontece bastante, tá, de acontecer falsos drenos e falsos abastecimentos. Como que a gente sabe se foi um falso mesmo, né? É bem simples, tá? Pelo menos para esse caso aqui é muito simples. A gente cria ali no Elon mesmo um gráfico da altitude e do nível de combustível do veículo. Se o veículo subiu ou se ele desceu um morro, a gente vai conseguir saber pela altitude, que é o que a gente vê aqui, ó, o veículo subiu um morro, que seria o gráfico em laranja, né? E a gente já vê que ele já detectou um dreno. A gente vê aqui que o combustível desceu quando ele chegou na ponta e ele ficou parado lá em cima, né? E depois, quando ele desceu o morro, automaticamente ele já considerou um abastecimento. Então, isso aqui é um caso bem clássico, bem comum, tá? Que acontece, pode acontecer às vezes. Então, aqui o que a gente faz geralmente para resolver esse caso, né? Então, tem a questão do filtro, né? Tu pode tentar aumentar, sei lá, de 3 para 5 para ver se resolve. Se não resolver, daí tu pode também, então, sei lá, configurar o nível inicial e o nível mínimo de abastecimento de dreno. Isso também vai resolver, tá? Ou se não, em casos específicos que isso sempre acontece no mesmo lugar, o que a gente pode fazer também é criar um relatório, né? A gente cria primeiro uma cerca eletrônica de onde costuma acontecer esses eventos e a gente cria um relatório que vai simplesmente desconsiderar eventos de dreno e abastecimento que acontecem nesses locais. Então, isso é uma forma bem simples de corrigir esse tipo de problema, né? Que é um problema que pode acontecer. E aqui tem uma imagem, né, que mostra basicamente o que acontece, né, como o veículo está subindo o morro, né, ele muda o ângulo, né, em relação ao solo e acaba que o combustível fica deslocado num lado do tanque do veículo, né. Ou outra solução, né, também que existe, só que infelizmente, né, aqui no Brasil o custo desses medidores, eles não são tão baratos como tu pegar, por exemplo, uma tecnologia de Redicam. Daí uma solução alternativa seria colocar mais que um medidor nesse tanque, né? Mas quando é tanque pequeno, geralmente o cliente não opta por isso, né? Então a gente acaba fazendo uma mudança aqui mesmo no sistema que geralmente funciona e dá bem certinho, tá? O cliente não vai ter mais problema. Já se são em tanques grandes mesmo, daí não adianta. O cliente tem que colocar dois medidores, três, e vai ter que ser assim.
porque senão a precisão não vai ser muito alta, né, da leitura de combustível. Opa, acho que passou aqui. Aqui, contaminantes, tá? Então pode acontecer também de ter contaminantes, tá? Vai provavelmente acontecer uma coisa parecida como essa, tá? Vai parecer bem, bem louco mesmo, assim, no sistema. O nível vai subir, descer assim, tu vai dar um monte de falso dreno, um monte de falso abastecimento. Se o cliente tem alerta de dreno, ele vai achar que deu a louca em tudo ali. Mas, na verdade, não. O que aconteceu é um problema ali da própria qualidade do combustível mesmo, né? O que acontece, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma foto ali que até os nossos técnicos bateu, por isso que eu sempre digo que para os nossos técnicos aí também que sempre bater foto, tá? De tudo que vê de alguma inconsistência, bate uma foto, manda ali no grupo, que a gente tem um grupo dos técnicos, né? E tinha criado até uma espuma no medidor, ó. Tava criando tipo um creme, assim, tava saindo do próprio medidor, assim, e chegou a pifar a bomba injetora do veículo desse cliente, né? Então ele teve um prejuízo de mais de 10 mil reais, ele de cara já veio jogar a culpa na gente, né? Mas não tinha como ter sido nós, né? Até porque a gente já tinha a prova, né? Que a gente tinha, quando foi instalado no mesmo dia que a gente instalou esse medidor, os técnicos tinham visto umas coisas lá bem estranhas que estava acontecendo, estava saindo uma espuma junto lá com o diesel, e eles bateram umas fotos e a gente acabou chegando à conclusão que não era água entrando por causa do medidor, né? Tinha água mesmo, já era um combustível ali que o cliente estava utilizando com uma qualidade bem ruim mesmo, né? O combustível A estava foto salvou adulterado. vocês. A foto acabou salvando a gente, né? Então, é um caso que pode acontecer, tá? Pra gente aconteceu muito pouco disso, tá? Mas é um caso que aconteceu com a gente, então vale ressaltar, né? Os gráficos vão ficar bem louco mesmo, é bem normal. Beleza. Instalação do sensor com mau contato, tá? Isso aqui acontece até com um pouquinho mais de frequência, tá? Vocês vão ver que simplesmente... Agora Ali, voltou. voltou, tá? Vocês vão ver que os parâmetros, o sensor aqui, o nível de combustível simplesmente vai zerar e provavelmente vai chegar a um ponto que vai ficar zerado e pronto, tá? Não vai mais conseguir medir combustível. Daí é só ir lá revisar a instalação. Provavelmente vai ser algum problema de conexão entre o rastreador e o medidor, ali nessa conexão mesmo, tá? E então é um problema fácil de corrigir, né? Problema só enviar os técnicos lá no local e já resolver o problema. E parâmetros nulos, né? Que nem eu tinha comentado antes, isso aqui até acontece bastante. Eu ainda não consegui descobrir certo se é falha na conexão do rastreador com o sensor, se é falha no equipamento, mas já aconteceu algumas vezes comigo. Daí, para resolver isso aqui é bem fácil, tá? É só colocar aquele valor mínimo que eu tinha comentado antes, que já não vai mais acontecer isso, tá? Ou o próprio filtro que a gente coloca no YOLO mesmo, ele já desconsidera isso. Vocês podem ver mesmo que a curva suavizada, ela está simplesmente ignorando esse valor. Mas, mesmo assim, eu recomendo colocar aqueles valores, né, para evitar algum tipo de problema, né. Então, às vezes pode ser que o sistema esteja recebendo esses parâmetros nulos, com isso vocês já conseguem resolver. Então, seria basicamente isso, tá? É isso que eu comentei do limite inferior. E daí agora eu passo a palavra, então, ali pro Pedro, que vai comentar um pouquinho mais das configurações avançadas, né, que a gente pode ter ali nos sensores. Beleza. Fernando, excelente. Obrigado por todos os pontos que você comentou. Acho que é bem Imagina. importante que os partners e as pessoas que queiram trabalhar com a gestão de combustível conheçam esse processo que vocês seguem, porque ele é bem estruturado, parece bem inteligente. E essa última parte que você comentou sobre os problemas relacionados, sério, eu recebo todas as semanas questões relacionadas a isso, assim que com certeza eu vou usar depois da gravação desse webinar nos treinamentos e para as pessoas que perguntam, assim que excelente que você traga os problemas que podem chegar a acontecer com essa instalação e com a configuração, assim que obrigado. Então, agora a gente vai...
Excelente, valeu. Então, Não, eu que agora agradeço. a gente vai continuar com as perguntas no final, então já aviso para o Aham. pessoal que se alguém tiver alguma dúvida ou quer saber mais sobre alguma parte que o Fernando explicou, vocês podem deixar as perguntas no chat, pode ser no chat do YouTube ou aqui no chat do Zoom, e no final o Fernando vai estar aqui com a gente ainda, respondendo algumas questões enviadas por vocês. Assim que, obrigado, Fernando, a gente conversa daqui a pouquinho. Então, antes de seguir, a gente pode recapitular o que a gente já viu sobre as configurações de combustível. Então, como nós já sabemos, como mencionamos no começo, essa é a terceira parte de uma série de webinars. Então, nós já tivemos duas partes anteriores a essa, onde nós vimos algumas configurações importantes. Inclusive, o Fernando fez um resumo excelente. Ele criou o sensor, fez a configuração essencial para que funcione bem quando a gente trabalha com sensor de nível de combustível. Então, essa foi uma aplicação do que a gente já aprendeu na segunda parte. E também na primeira parte nós conversamos um pouco sobre o consumo por cálculo e por tarifa, que seria um consumo teórico, ou seja, eu não tenho nenhum sensor extra vinculado ao meu dispositivo GPS e eu quero que o Ialon faça um cálculo por aproximação de quanto o meu veículo consumiu em determinado percurso. Então, esse seria um consumo por cálculo e por tarifa e seria um consumo teórico. O que a gente viu hoje é a continuação da segunda parte, então seria um consumo real. Então, recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nas outras partes, caso ainda não tenham visto. Então, continuando, a gente tem uma mudança importante desde o último webinar que nós tivemos. Então, essa mudança foi justamente a troca dessa janela de combustível. Então, nós tínhamos visto que, primeiro, a gente criava o sensor de combustível na janela sensores, e toda essa configuração que o Fernando mostrou para a gente hoje, ou seja, estabelecer qual é o volume mínimo para que eu considere como um roubo, qual é o volume mínimo para que eu considere como um abastecimento, tudo isso era feito na janela de combustível que aparece disponível nas propriedades da unidade. Bom, essa janela já não está disponível, na verdade ela ainda está, mas sim com um aviso que diz que essa janela foi movida para a janela de sensores, então toda essa configuração adicional agora é feita diretamente na criação do sensor de nível de combustível. Então vocês não vão precisar se preocupar em, criar o sensor, depois vir na janela de combustível e adicionar essas variáveis, senão que agora o processo está mais fácil e essa janela, depois de um tempo, depois que todos sejam notificados, vai deixar de existir e toda a configuração vai ser feita na criação do sensor. Assim que, excelente. Bem, então, nós separamos as opções restantes para a configuração de combustível, ou seja, além das que a gente já viu na segunda parte e as que o Fernando mostrou agora, em 3 sessões. Então, quando a gente cria um novo sensor de combustível, de nível de combustível lá no Ialon, vocês vão ver que aparecem 3 sessões importantes. Então, ajustes gerais, ajustes de abastecimento e ajustes de drenos ou roubos. Então, a gente separou isso em sessões para ver quais são as opções que nós ainda não vimos. Então, eu vou compartilhar minha tela do Ialon para que a gente possa recapitular essa parte. Opa! E vamos lá. Bom, perfeito. Então, a gente está aqui no Ialon e agora, como nós vimos, a gente já não tem aquela janela de consumo de combustível como estava antes. Então, se eu vier aqui, eu já não vou poder configurar nada. Ele simplesmente me mostra quais são os dados que estavam disponíveis aqui antes, mas já não estão. Então, agora, essas opções estarão aqui. Então, vem os sensores, cria um novo, exatamente como o Fernando fez. Tipo de sensor. Vocês selecionam qualquer tipo de sensor de nível de combustível. Obviamente, depende do sensor que vocês tenham instalado. Então, no nosso caso, a gente vai continuar com o exemplo de um sensor de nível de combustível no tanque. E vocês vão ver que aparecem essas 3 seções aqui embaixo, que eram justamente as mesmas opções que apareciam na janela de combustíveis. E elas são divididas em 3. Então, ajustes gerais, que valem para tudo, e depois configurações de abastecimento e roubo. Então, nós separamos a apresentação no PowerPoint também nessas 3 seções, para ver quais são as opções que faltam aí. Então, vamos voltar para a apresentação e aqui nós podemos conversar sobre as opções que estão disponíveis em ajustes gerais. Então, a primeira delas é ignorar mensagens depois do início de movimento. Então, a gente pode analisar o gráfico para entender um pouco melhor esse cenário. Então, a gente tem os 2 eixos, X e Y, onde nós temos o tempo em segundos e o volume de combustível em litros. Então, nós temos diferentes intervalos. O primeiro deles é o intervalo de estacionamento, onde o veículo está parado, e o segundo, verde, é o intervalo de viagens, onde o veículo está em movimento. Então, note que nesse intervalo de viagem, nesse segundo intervalo de viagem, ao iniciar a viagem, nós tivemos um pico no nível de combustível. Então, isso, na verdade, pode ser uma flutuação, que pode ser gerada por, não sei, por vibração no motor ou outros fatores. Então, isso faz com que o sensor de nível de combustível envie um valor superior e que, se nós não utilizarmos essa opção de ignorar mensagens iniciais, ou seja, sempre que eu ligo o veículo, eu tenho esse pico, se a gente não usar essa opção, isso seria considerado como um abastecimento, caso esse valor supere
supere o que nós colocamos lá na configuração, dizendo qual é o volume mínimo para abastecimento. Então, essa opção é muito útil. A gente pode indicar um intervalo em segundos para ignorar as mensagens depois do início de movimento. No nosso exemplo, seria o seguinte. Bom, aqui eu comecei meu intervalo de viagens, meu sensor de nível de combustível me enviou um valor superior, então, por vibração no tanque ou algum outro fator, e nós tínhamos definido nessa opção que nós vamos ignorar os 10 primeiros segundos ao iniciar um movimento. Então, o sistema automaticamente já ignora esses 10 segundos aqui e não vai considerar isso como um abastecimento falso. Então, é uma opção útil para esses casos onde isso ocorre. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as opções relacionadas ao dreno de combustível. Então, seria aquela segunda seção que nós vimos agora lá na janela de criação do sensor. Então, a primeira que a gente pode mostrar hoje é relacionada aos drenos e ao tempo mínimo sem movimento. Então, essa opção, na verdade, a gente pode primeiro analisar o cenário. Então, a gente pode imaginar um cenário onde a gente tem, por exemplo, um veículo pesado que, ao terminar uma viagem, ele realiza uma freada que vai provocar uma ondulação no tanque, um deslocamento de líquido de combustível no tanque, fazendo com que existam justamente esses picos que a gente vê aqui no gráfico. Então, esses picos poderiam chegar a ser valores falsos. Então, é um deslocamento, como o Fernando até comentou um pouco sobre os aclives e os declives, então poderia ser também uma situação dessa. E, bom, eles foram lidos por conta dessa ondulação que foi gerada na freada do nosso veículo pesado. Então, a gente pode usar essa opção, tempo mínimo sem movimento, para que se detecte um roubo de combustível. No nosso caso, nós temos 20 segundos indicados e o intervalo de queda no nível de combustível dura 20 segundos. Ou seja, o sistema sim vai considerar isso como um roubo ou como um dreno de combustível, porque durou o tempo em que nós indicamos aqui. Então, aqui a gente tem a marcação de que isso foi um dreno de combustível. Geralmente, essa freada não vai enviar esses valores, os mesmos valores, por muito tempo. Então, vai ser, por exemplo, um pico. Por isso que a gente define o intervalo para aí sim considerar isso como um dreno de combustível, porque poderia muito bem ser um valor que desce, que baixa, e que depois ele volte à normalidade. Então, nesse caso, aí, essa opção seria bastante útil. Bom, ok, então a próxima opção nos permite autorizar o sistema a considerar os drenos, roubos de combustível, quando o veículo está em movimento. Então, sem ela, os drenos só são identificados quando o veículo está parado, está em estado de estacionamento. Então, esse gráfico que a gente vê aqui à esquerda é bem simples. Mesma coisa, a gente tem os dois eixos com volume e tempo, e a gente está aqui considerando velocidade para essa unidade de 25 km por hora. Nós vemos que durante o percurso houve uma descida, uma queda no nível de combustível, mas o sistema não considerou isso como um dreno ou roubo de combustível, porque o veículo estava em movimento. Agora, nesse segundo gráfico, a gente tem a mesma situação, mas com essa opção ativada, com a opção detectar roubo de combustível em movimento ativada. Bom, aqui, como esse valor superou meu volume mínimo de roubo ou dreno de combustível, e eu tenho essa opção ativada, aqui sim o sistema considera isso como um roubo de combustível. Então, essa opção é útil para alguns cenários onde vocês sabem que podem chegar a ocorrer roubos quando o veículo estiver em movimento. Aí, tem que ser bem ninja, mas acontece, a gente sabe. Ok, então agora a gente vai falar sobre a seção de opções para o abastecimento de combustível. A gente tem opções que são mais ou menos similares. Então, a gente pode começar a falar sobre alguma delas. Então, a primeira que eu queria falar para vocês era essa de detectar o abastecimento de combustível somente quando o veículo estiver parado. Então, é bem parecida com a opção que nós vimos anteriormente, só que ao contrário. Então, ao ativar essa opção, essa de detectar abastecimento de combustível somente quando o veículo estiver parado, a gente só vai considerar picos de aumento no nível de combustível como abastecimento quando o veículo estiver parado. Então, é bem similar à opção que nós vimos anteriormente, mas ao contrário. Então, a gente pode, de novo, analisar esse gráfico. Então, aqui a gente tem os mesmos intervalos de estacionamento e viagem, com 3 picos principais de aumento no nível de combustível. Então, o primeiro foi um aumento do nível de combustível em 20 litros, e nós temos que ter em conta que o volume mínimo para que o sistema considere essa subida, esse aumento de combustível como um abastecimento, era de 20 litros. Então, aqui, por exemplo, se fosse com essa opção desativada, a gente poderia até considerar isso sim como um abastecimento.
Só que, ok, vamos ver que aqui a gente só está considerando esse abastecimento de combustível quando o veículo estiver parado. Por isso, aqui ele só vai considerar como abastecimento esses intervalos de estacionamento. Então, aqui eu tive um aumento de 40 litros, ele considera como um abastecimento. Nesse último, eu tive como um de 30 litros, e ele considera como um abastecimento. Aqui não, porque o veículo estava em viagem, ou seja, estava em movimento. Então, assim funciona basicamente essa opção. É bastante simples e também, de novo, bastante útil em alguns casos mais específicos. Ok, uma vez que nós ativamos essa opção de detectar abastecimento de combustível somente quando o veículo estiver parado, um novo campo vai aparecer, que é esse aqui que diz tempo para detectar volume de abastecimento final em segundos. Basicamente, a gente está dando para o sistema um tempo extra para que ele defina aí o nível final de combustível. Exemplo, então, nós vimos no gráfico anterior que aqui ele teve um abastecimento. Se eu tivesse esse campo com 10 segundos, ele vai considerar o nível final de combustível 10 segundos depois em que o sistema identificou o abastecimento. A mesma coisa aqui no último intervalo de estacionamento. Então, basicamente, ele vai dar um tempo extra para que o sistema estabilize, tenha estabilizado o nível de combustível, e aí sim ele vai dizer o nível final desse abastecimento foi de tal quantidade de litros de combustível. Então, aí é uma opção que também pode ser útil em alguns casos bem mais específicos. Ok, então essas duas opções elas dizem respeito ao uso dos dados não tratados. O que são os dados não tratados? São os valores que nós recebemos direto do sensor de nível de combustível sem a filtração, não sem a calibração, senão que sem a filtração. O Fernando mostrou para a gente que quando ele está criando o sensor, ele coloca um valor ali de filtração para o sistema fazer com que essas linhas do nosso gráfico fiquem mais estáveis, mais suavizadas, sem tantos picos. Como ele falou, o pessoal da Gurtam, realmente nós indicamos que se use um valor entre 0 e 3, nunca mais que 8. Então, vocês podem colocar entre 0 e 255, quanto mais próximo a 255, mais próxima a linha do nosso gráfico vai estar a uma linha reta. Então, isso não é um valor verdadeiro. Por isso que a gente indica sempre de 0 a 8, sempre tratando, quer dizer, na verdade, nunca tratando de passar o número 3. Então, é uma informação importante que ele deu. Então, nossa recomendação final é de 3 como nível de filtração. Então, ok, essa opção de uso de dados não tratados serve para calcular o volume de abastecimento ou roubo, porque são duas, e essa vai estar disponível nas duas seções, tanto para roubos e drenos, quanto para abastecimentos. Então, ela diz que o sistema vai substituir os níveis iniciais e finais de combustível no intervalo de abastecimento ou dreno pelo valor em bruto recebido pelo sensor. Então, para isso que serve essa opção. E a última opção também serve para ajustar melhor os valores mostrados, sejam nos gráficos ou sejam nas tabelas. E é o seguinte, essa vai ser a nossa última opção, e o que ela faz é uma união entre o consumo teórico, que é o consumo que nós já tínhamos conversado sobre por meio do algoritmo de cálculo, e por meio do consumo por tarifa, que são aqueles métodos por aproximação, ou seja, você não vai ter nenhum sensor aí real no carro, no veículo, e com o consumo prático, onde a gente sim tem aquele sensor de nível de combustível instalado no tanque. Então, às vezes, por conta de algumas flutuações no nível de combustível, seja porque a estrada é ruim, a via tem algum buraco, ou porque o veículo está em uma subida, etc., o valor final do nível de combustível nesse intervalo de viagem pode ser superior ao nível de início. Então, é justamente o que nós vemos aqui no gráfico. O meu veículo começou o intervalo de viagem, ou seja, ele começou o movimento dele com o nível de combustível aqui, só que ele terminou esse intervalo de viagem com combustível aqui. Ou seja, ele terminou com mais combustível do que quando começou. Isso provavelmente por uma flutuação. Então, nesse caso, não seria um abastecimento de combustível enquanto o veículo está em movimento. Esse não é o caso. Senão que foi uma flutuação. Então, o que ele vai fazer o sistema? Quando ele notar que o nível final de combustível, depois do intervalo de viagem, até quando chega o momento que o veículo para de novo, for maior que o início. Bom, perdão, tive um problema com a minha terminal, que terminou desligando no meio da apresentação, mas a gente pode continuar, a gente já estava quase acabando, e a gente pode passar para a parte de perguntas e respostas. Bom, obrigado pela espera. Então, de novo, a última opção que a gente estava comentando era essa, do consumo teórico mais o consumo prático, e ela serve para que o sistema use também quando o consumo prático, ou seja, esse sensor que está no tanque de combustível, não funciona como esperado, ele substitui esse valor pelo consumo teórico que nós temos aí por aproximação. Bom, beleza. Então, essa era
a nossa última opção adicional. Então, nós, com isso, concluímos toda essa parte da gestão de combustível. Nós falamos sobre todos os temas disponíveis agora. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês e vocês podem deixar as perguntas, sejam aqui no Zoom, pela sessão QA, ou pelo chat do YouTube, e a gente vai estar respondendo dentro de alguns minutos. Enquanto nós esperamos, Fernando, já queria aproveitar a oportunidade para te fazer duas perguntas, que acho que vai ser legal esse esclarecimento para os nossos partners e para as pessoas que estão nos assistindo. Então, a primeira delas é, o processo de instalação de vocês, hoje, em média, leva quanto tempo? Então, isso na verdade é bem relativo, tá? Uhum. Varia basicamente do tipo de veículo, tipo de ativo, né, que a gente vai instalar. Uhum. Por exemplo, quando a gente instala num caminhão, esse tempo, eu acredito que ele varia em torno de 4 horas, sabe? Porque a gente consegue fazer mais ou menos, em média, 3 veículos por dia. Então, o que acontece geralmente? Os dois técnicos, né, eles vão na empresa em torno das 7 horas da manhã. Eles conseguem fazer aproximadamente um veículo e meio pela manhã. E depois, logo no início da tarde, eles ficam em torno da 1 hora até umas 8 da noite, assim, para fazer a outra parte do outro tanque que faltou, mas o do outro veículo que ele não tinha começado. Então consegue fazer em torno de 3 tanques por dia, mais ou menos. Então eu acredito que em torno de 4 horas, assim, em caminhões mesmo, né, com um tanque. Agora, se for, por exemplo, instalado em um caminhão comboio ali, a gente precisa de mais de um dia para cada veículo, na real. Porque o que mais demora nesses procedimentos sempre é a calibração do tanque. Sempre vai ser isso o que vai demorar mais para ser realizado nas instalações. Então, a gente instalou os medidores num dia e a gente foi calibrar em outro. Tanto que os técnicos ficaram o dia inteiro lá, eles foram para casa assim, às 8 da noite, 9 horas, sabe? Então, é um processo bem lento por causa justamente da calibração do tanque. Entendi. Excelente. Obrigado pelo esclarecimento. Minha última pergunta, e a gente já tem algumas perguntas de partners e outros convidados, você apresentou para a gente hoje alguns exemplos, alguns casos de uso para ônibus, caminhões e tanques estacionários. Algum deles é mais desafiante que outro para instalação e para configuração, ou Sim. você acha que mais ou menos o nível de dificuldade é o mesmo? Sim, com certeza. Próprio caminhão comboio mesmo que eu acabei de comentar e tanque estacionário, porque, por exemplo, nesses veículos o ideal é fazer uma vaporização, né? Que é um procedimento bem lento. Claro, isso é um procedimento que o cliente já tem que ter feito no dia anterior, né? Mas então já começa desde aí, sabe? A gente tem que ir conversando com o cliente, tem que ir cobrando para isso ter sido realizado, para ter tudo em ordem, né? Que nem tinha comentado, tem uma série de condições que o cliente deve obedecer para a gente poder fazer essas instalações. Então isso tem que estar tudo em ordem, sabe? E então esse tipo de veículo que tem tanque grande, né? Quando é veículo ativo, enfim, que tem um tanque grande, cada vez maior vai ser a dificuldade. Basicamente é essa a lógica, sabe? Entendi. Excelente. Bom, agora a gente pode sim passar para as perguntas dos partners, e a gente já tem algumas. Então, a primeira que eu quero te fazer é a do Frederico Vicente, que pergunta: qual é a capacidade de tanques que recomendas para uso de mais de um sensor ou medidor? O tanque mesmo de 1.000 litros já serve, sabe? Porque, por exemplo, a gente já pegou ali caminhão com 3 tanques, então tu não precisa fazer todos eles ao mesmo tempo, sabe? Tu pode fazer um, então tu remove o combustível, tu bota no reservatório, daí tu calibra esse, depois vai fazendo outro, então um tanque de 1.000 litros já é mais que o suficiente, sabe? O único problema é quando acontece que daí sim, daí tu pega, tipo, nesses casos que eu comentei antes, tipo caminhão comboio, tanque estacionário, que daí o tanque é enorme, sabe? Daí não adianta, daí o que vai precisar mesmo é que na hora de quando for feita essa calibração, tem um caminhão-tanque no lado cheio de combustível para ele poder adicionar combustível no tanque para poder fazer esse procedimento, né, da calibração. Entendi, perfeito. Obrigado, então. Resposta para o Frederico de Portugal. Depois a gente tem o João Carlos que pergunta: quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram ao começar a oferecer a gestão de combustível aos clientes? Bom, eu acho que a maior dificuldade mesmo foi a falta de experiência, sabe? Porque é um procedimento bem fora do padrão, se for relacionado aos outros, tipo, sei lá, só instalar um rastreador, né? É muito mais demorado, requer um monte de ferramenta a mais, requer um monte de metodologia. Enfim, no início a gente não tinha a menor ideia, basicamente, a gente foi lá e vamos fazer, né? A gente não tinha nenhum reservatório, então a gente foi com os tonel mesmo, então pensa só a missão, né? Como que foi bem complicado. Então eu acho que a maior dificuldade que tu tem é tu não saber o que tu vai fazer e tu vai lá e tu faz, né?
Então, se tu tem já, mais ou menos, tu segue já uma metodologia que tu sabe o que tu vai utilizar, né? O material que tu vai precisar, e tu vai lá e tu faz tudo de acordo com essa metodologia, acredito que tu não vai ter problema nenhum, né? Então, acho que o problema seria mesmo a falta de conhecimento e a falta de material, de equipamento para tu realizar, né? A calibração e a instalação dos medidores. Ok, perfeito. Obrigado, Fernando. Essa foi uma pergunta do YouTube. E a gente tem Uhum. uma outra pergunta da Rastreari, também por meio do YouTube, um partner nosso brasileiro, e pergunta. Na verdade, ele chegou agora, chegou um pouco atrasado ao webinar, Uhum. e seria legal relembrar para ele qual é o conjunto de rastreador mais sensor de combustível que vocês utilizam. Uhum. Então, na verdade, isso é bem relativo, tá? Porque rastreadores, que nem eu tinha comentado ali mais para o início do Uhum. webinar, tá? Existe uma série de equipamentos que tu vai poder utilizar. Eu citei como exemplo a QuickLink, a Teltonica e a Ruptela, que são 3 marcas que eu te garanto que tu vai conseguir, porque eu já testei, tá? Uhum. Equipamentos, basicamente, eles vão ter um requisito. O requisito é que eles tenham uma RS232, né, a porta serial de entrada, ou uma RS485, né. Qualquer uma dessas duas entradas que ele tiver, RS232 ou RS485, se o equipamento consegue ler o protocolo do sensor, que a gente utiliza aqui, por exemplo, o Escort TD600, tu vai conseguir fazer essa conexão do sensor rastreador para o Willon, tá? Então é basicamente isso que tu precisa. Então o rastreador tu pode utilizar, por exemplo, o próprio GV75 da QuickLink, o FMB 125 da Teltonica, o FM Pro 4 da Ruptela e diversos outros aí que encontra no mercado, provavelmente tu vai conseguir utilizar, tá? Ok, excelente. Obrigado. Bom, o Frederico depois fez uma pergunta para mim sobre a questão dos veículos que possuem leitores CAMs. Então, ele perguntou, será que é necessário o procedimento de configuração, por exemplo, adicionar a tabela de cálculo? Então, ele pergunta se o procedimento para veículos que possuem leitores CAM é o mesmo que foi realizado agora, por exemplo, para um medidor físico de nível de combustível no tanque. Então, a primeira coisa importante aqui é a gente esclarecer para que serve uma tabela de cálculo. Então, uma tabela de cálculo, basicamente, o que vai fazer é converter os valores que os nossos parâmetros nos entregam em um valor que signifique algo para nós. Exemplo, o Fernando possui aí o sensor de nível de combustível, ele recebe um valor, exemplo, em uma unidade de volts, então em voltagem, e ele quer converter esse valor em volts a litros. Para isso, ele usa uma tabela de cálculo. Então, tudo vai depender de como o seu parâmetro entrega essa informação. Então, se o seu leitor CAM entrega a informação direta em litros, não será necessário. Se não, sim será necessário. Então, a configuração é bem parecida em questão de essas que a gente viu, de volume mínimo de abastecimento, volume mínimo de drenos, tudo isso é bem parecido, a mesma coisa. O único que sim vai mudar é a instalação, obviamente, que para um leitor CAM é mais fácil, porque a gente não tem essa perfuração no tanque, e essa questão da tabela de cálculo, e depende de como o seu parâmetro entrega a informação. Mas para isso que a gente utiliza a tabela de cálculo geralmente, para converter um valor que a gente recebe em uma informação significativa e legível para o nosso cliente e para a gente também. Bem, depois, o Fábio nos fez uma pergunta mais específica que é qual o custo dos sensores apresentados e, se possível, o custo geral de uma instalação. Então, na verdade, eu não posso compartilhar os preços que os fabricantes têm. Na verdade, não conheço bem essa questão dos preços, mas talvez a gente pode perguntar para o Fernando mais ou menos uma média por veículo de quanto que ele gasta com a questão de adquirir um sensor e fazer a instalação, né, com os técnicos e todo o material necessário. Então, a pergunta vai para você, Fernando. Geralmente, quanto que você gasta com um veículo, obviamente depende do tipo de veículo que você vai controlar, para a instalação e para os sensores. Tá, então uma coisa que a gente tem que ter noção é que sempre os técnicos eles vão ficar basicamente o dia inteiro lá no cliente, né? Então a gente vai ter bastante custo por causa disso, né? Sensores, então eles variam, eu coloco um valor mais ou menos de R$ 1.000, por exemplo, por sensor, que tu vai ter de custo, né? E de mão de obra, daí depende quanto que tu quer comprar pro cliente, né? Como é um serviço que dá muito trabalho, tá? Para os técnicos, daí varia do tipo de veículo que tu vai instalar também, né? Se é um tanque estacionário, se é um caminhão comboio, se é um caminhão mesmo, normal, né? Daí depende de quanto tu vai querer cobrar isso pro cliente final de vocês, né? Então, sei lá, de 500 a R$ 2.000, por exemplo, né? Dependendo do tipo de veículo. Do tempo que os Entendi. técnicos vão ficar lá também, né? Ok, sim, foi uma excelente resposta.
para essa pergunta. Bom, agora nós já não temos nenhuma pergunta pendente, nem no YouTube, nem aqui no Zoom, assim que, outra vez, Fernando e todo o pessoal da Rasteira Sul, eu queria agradecer vocês de novo pela participação, pelo compartilhamento de experiência e dos conhecimentos de vocês, é bem valioso, eu tenho certeza que vai ajudar um montão de partners, mas, outra vez, a Gurtam agradece a parceria que a gente tem e o nosso trabalho juntos, assim que, obrigado, Fernando, obrigado, Rasteira Sul, e obrigado a todos que nos acompanharam hoje. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Uma ótima parceria que a gente tem, né? Um abraço para vocês aí. Excelente, obrigado. Eu deixo o e-mail do Fernando e o meu. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem direcionar para esses endereços que aparecem aqui. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.